Fala galerinha, sou Felipe Bruni aqui no canal Futebol Maluquinho FC. Você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar como foi a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e como está a classificação de momento, hein? Mas antes disso, se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Vai vir a vinheta e logo após a vinheta vamos falar do Brasileirão. Agora sim, vamos falar como está a classificação do Brasileirão, hein? Com o fechamento da 10ª rodada, nós temos um novo líder e é o Flamengo com 21 pontos. O Botafogo é o vice-líder com 20 e a mesma pontuação do terceiro colocado Palmeiras. O quarto colocado é o Atlético Paranaense com 18 pontos e a mesma pontuação do quinto colocado Bahia. O sexto colocado é o Cruzeiro com 17 pontos, porém o Cruzeiro tem um jogo a menos, tá? O São Paulo é o sétimo colocado com 15, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que é o oitavo colocado. O Internacional aparece na 9ª posição com 14 pontos, porém o Inter tem 2 jogos a menos. E o Atlético Mineiro é o 10º colocado com 13 pontos e tem aí um jogo a menos. Destaque nessa primeira parte da tabela de classificação foi o confronto direto entre Bahia e Flamengo no Maracanã. O Flamengo fez o gol no finalzinho e assumiu a liderança do Brasileirão após o empate entre Botafogo e Atlético Paranaense na rodada. O Palmeiras também se deu bem e subiu na tabela de classificação ao vencer o Red Bull Bragantino. Essa é a primeira parte da tabela de classificação do Brasileirão. Agora vamos então para a segunda parte da tabela de classificação do Brasileirão. O Juventude aparece na 11ª posição com 13 pontos e tem um jogo a menos. O Fortaleza é o 12º colocado também com 13 pontos e também tem um jogo a menos. O Cuiabá é o 13º colocado com 10 pontos. O Criciúma aparece na 14ª posição com 9 pontos, porém o Criciúma tem 2 jogos a menos. O Vitória saiu da zona de rebaixamento, é o 15º colocado com 9 pontos. Já o Atlético Goianiense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 8 pontos. Na zona de rebaixamento nós temos, olha, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, só isso na zona de rebaixamento, hein? O 17º colocado é o Vasco com 7 pontos. O 18º é o Corinthians também com 7. O 19º é o Grêmio com 6 pontos. E o Grêmio tem 2 jogos a menos. E o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro, hein? O atual campeão da Libertadores hoje é apenas o lanterna do Brasileirão. Outro destaque importante é essa zona de rebaixamento inédita, né? Dificilmente na história teve uma zona de rebaixamento com 4 grandes ali na zona de rebaixamento. E neste momento nós estamos vendo isso. Fique ligado aqui no canal porque eu vou fazer um vídeo falando sobre o que aconteceu nos últimos 2 anos com times que estavam na 10ª rodada na zona de rebaixamento e como terminou para eles a situação no Brasileirão, hein? Então fica de olho aí no canal que esse vídeo daqui a pouquinho vai estar aqui no canal também. Então você vai ver o que aconteceu, o que será que a matemática, as estatísticas mostram quando os times ficam na 10ª rodada na zona de rebaixamento e como elas acabam normalmente o Campeonato Brasileiro, hein? Bom, lembrando então que o Grêmio tem um jogo a menos, sinal de alerta para o Atlético Goianiense, porque já tem 10 jogos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas a situação é de preocupação gigantesca aí para essas equipes que estão na zona de rebaixamento, como Vasco, Corinthians, o próprio Grêmio, né? Apesar de ter 2 jogos a menos, e o Fluminense. Antes de falarmos como foi a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, se você está gostando do conteúdo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. E se você está gostando também do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. E você também pode ajudar o canal se tornando membro. A partir de R$ 1,99 por mês, você pode estar ajudando o canal a crescer. Bom, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos uma vitória fundamental aí do Criciúma no confronto direto contra o Atlético Goianiense fora de casa, hein? O Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-1, hein? E deixou ali a zona de rebaixamento. O Botafogo empatou 1-1 com o Atlético Paranaense no finalzinho. Apesar disso, o Botafogo deixou a liderança do Campeonato Brasileiro.
O Fortaleza, na Arena Castelão, venceu o Grêmio por 1-0. Com o resultado, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento. É a quinta derrota seguida do Grêmio no Brasileirão. O Juventude, no confronto direto com o Vasco, se deu melhor e venceu o placar de 2-0, se afastando ali de perto da zona de rebaixamento. Já com o resultado, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Quem se deu bem na rodada foi o Cuiabá, que venceu São Paulo no Morumbi e se distanciou um pouco de perto da zona de rebaixamento. Já com a derrota, o São Paulo cai posições importantes na tabela de classificação e o técnico Zubeldia conhece a primeira derrota no seu comando técnico do São Paulo. Vamos finalizar então a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro com esses resultados, hein? O Cruzeiro, muito bem no Campeonato Brasileiro, venceu o Fluminense por 2-0. O atual campeão da Libertadores da América, Fluminense, amargou mais uma derrota no Brasileirão. E para piorar a situação, o time caiu para a lanterna do Campeonato Brasileiro, hein? É 3 derrotas consecutivas, se bem que nos últimos 5 jogos o Fluminense não ganhou nenhuma partida sequer. Quem também se complicou na rodada foi o Corinthians, que perdeu para o Internacional no estádio Orlando Scarpelli. Com a derrota, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento. Já o Internacional, na primeira parte da tabela, ainda tem jogos a menos, está de olho lá no topo do Brasileirão. Quem se deu muito bem na rodada, hein, foi o Vitória, que venceu o Atlético Mineiro por 4-2. O resultado fez o Vitória chegar ao seu terceiro jogo sem derrota nesse Brasileirão e a segunda vitória consecutiva. Claro, essa sequência boa tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro amargou a sua segunda derrota consecutiva. Depois de ter tomado 4-0 do Palmeiras, a equipe volta a sofrer 4 gols agora para o Vitória e cai posições importantes na tabela de classificação. No finalzinho, o Flamengo conquistou a vitória diante do Bahia, venceu pelo placar de 2-1 e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Bahia cai algumas posições, mas ainda aparece na primeira parte da tabela. Palmeiras, no duelo paulista contra o Red Bull Bragantino, levou a melhor e venceu por 2-1. Com o resultado, o Palmeiras colou próximo da liderança do Brasileirão, assumiu a terceira posição e agora está apenas um ponto atrás do líder Flamengo. Esses foram os jogos da 10ª rodada do Brasileirão.